Ele acabou de chegar, né? Ele chegou em casa faz uma semana hoje. Ele é um romance de memória, que é um tema que eu tenho explorado já há bastante tempo, desde talvez o meu terceiro livro, né? E nesse caso, o protagonista, o Rafael, é um cara da minha idade, de 30 e poucos anos, que depois de um término de relacionamento, ou algo parecido, um divórcio, algo assim, ele começa a se questionar sobre a própria masculinidade e sobre o próprio papel de homem que ele exerce, né? E daí ele acaba tendo de lidar com lembranças que ele tem da infância e do decorrer da vida dele, que acaba criando uma narrativa da sexualidade, né? Incluindo aí a questão de ele ter sido abusado quando criança. E aí o Três Porcos ele funciona como um romance de vingança mesmo, né? Tipo, toda a narrativa se constrói para que ele se vingue. E, e é assim, eu ainda não sei falar muito sobre ele porque ele acabou de sair e porque eu ainda não sei falar sobre ele sem dar muito spoiler, né? Mas Então, o que Carol Passos, por exemplo, que também é jornalista e que já leu ele, falou outro dia, que eu achei interessantíssimo, é que ele funciona como um grande ensaio sobre a masculinidade, né? E a partir disso, da coisa da criança ferida que nunca se recupera, assim. Eu gostei muito disso, da coisa do ensaístico. Eu acho que talvez funcione, assim. Porque o meu narrador, ele é um narrador que sempre se envolve nas narrativas, né? Ele vive dando pitaco e dando opinião, então não é o narrador não está a serviço da história, mas ele também quer participar da história. Então, bom, é por aí. então, Marcelo, tu vem de Blumenau, né, que é uma cidade que tem uma tradição grande aí de bons escritores, né, gente Sim. maravilhosa aí e tal, né? Como é que foi o teu começo, assim, né? Como é que tu te descobriu um camarada que queria escrever? Então, a coisa da escrita surge em casa já, de moleque, né? Uh, eu venho de uma casa que não dispunha de muitos livros, mas por sorte os meus irmãos estudaram num colégio que obrigava a ler, e aí eles tinham de adquirir esses livros. E foi a primeira vez que eu topei, por exemplo, com o nome da Urda Alice Kliger, é, e alguns outros, né, escritores daquela região, mas o meu início se dá pela poesia e se dá via Castro Alves, né? O meu contato com o verso impresso. E daí, como eu achei fácil aquilo de construir verso a partir construir a poesia a partir dos versos e tal, né? E o Castro Alves é muito sonoro, muito musical, o que tem tudo a ver com a música popular também. Eu começo a imitar isso e vou escrevendo a partir disso, né? Da poesia do romantismo. Mas eu saio de Blumenau quando eu tenho 14 anos para estudar num colégio interno no Rio Grande do Sul. E quando eu retorno a Blumenau, aí já com 17, 18 anos, eu não reconheço mais aquele lugar e nem me reconheço naquele lugar. E é aí que é a grande virada, porque eu vou reconhecer Blumenau e vou me reconhecer lá dentro através da literatura, né? E isso eu faço através da poesia do Lindolf Bell, da poesia de Denis Radins, a poesia de Mauro Galvão, de Marcelo Stael, a poesia de Douglas Unino. E esse é o meu grande contato com lá. Depois, mais velho já, e aí já depois de ter publicado o meu próprio livro de poemas, é o meu primeiro, né? E aí eu conheço o Blumenau através da prosa, né? Que é outro tipo de contato. E aí eu reconheço aquele lugar a partir da própria Urda, a partir de Gregory Hartel, a partir de José Anduença Martins, que também poeta, mas que escreve um romance sobre Blumenau. E assim eu me reaproximo daquele lugar e tento me apropriar dele escrevendo também, né? E é daí que parte a minha própria narrativa.
porque meus romances, eles, e mesmo a minha poesia, são meio que ambientados lá ou tentando discutir aquele lugar, né? Discutir as pessoas daquele lugar. E tu já tem vários livros publicados, e dois deles, inclusive, chegando a finalistas aí de prêmios nacionais e tal, e tu dá uma virada na tua vida, né? Tu sai de Blumenau, abandona o emprego e vem para Florianópolis para viver do teu trabalho. Como é que foi essa decisão e como está sendo, né? Inclusive agora esse ano louco, né, de pandemia. Pois é. Então, foi bem difícil, né? Largar o conforto do serviço público para tentar a loucura da literatura. E, e o maluco é que isso também foi acidental, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha emprego e não tinha ideia do que eu ia fazer para ganhar dinheiro. E isso foi no verão de 17 para 18, e foi o ano que choveu pra caramba, daí nem picolé eu conseguia vender, né? Eu tentei, mas não rolou. E aí, logo em janeiro de 2018, eu sou convidado para escrever uma história para terceiros, assim, né? Gente que me convida para escrever, me pagando para isso, algo tipo ghostwriting. E isso, grande parte de 2018, eu vivi com essa grana de escrever histórias alheias, né? Mas também foi em 2018 que foi publicado o Enclave, daí, que é um livro de poemas, e aí ele me ajudou bastante nisso de sobreviver, né? Ele foi bem vendido, ele alcançou muitos lugares, e aí foi quando eu fiz lançamento aqui em Floripa, em Blumenau, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. E aí, no final de 2018 para 2019, eu crio a Caia Ponte, que é a minha editora, né? E aí quando eu publico, então, O Paraíso Paraguai, que é o meu romance, O Lugares Ogros, que é o romance de Thelma Scherer, e o Nuvem Colona, que é o romance de Gustavo Mati. Esses três são os três primeiros romances e o capital inicial, digamos, da Caia Ponte, né? E aí, a partir disso, eu vivo de publicar livros, editar, publicar e escrever os meus, que também vendo, e vivo a partir disso. Vivo mal, mas vivo. Consigo habitar Florianópolis, então tá tudo certo por enquanto. E uma coisa Apesar bacana da que, pandemia. sim, e uma coisa bacana que tu fizeste o ano passado, imagino que esse ano, claro, não deu por causa da pandemia, foi essa coisa de ir até as escolas, né? Conversar com os alunos e tal. Isso é uma coisa que raramente um escritor, né, faz, ainda mais um escritor como tu, que está, né, numa fase boa e tal, né? Como é que foi essa experiência de estar conversando diretamente com os adolescentes, com as crianças? Então, primeiro que é uma pena que mais gente não faça isso, né? É uma pena mesmo. O meu hábito de falar em escola, ele é desde antes de eu ter livro publicado, assim. Porque eu já tinha um trabalho com poesia, daí as professoras de língua portuguesa me convidavam para ir falar com a gurizada, né? Tipo, vem falar dos teus poemas, vem falar como tu escreve e tal. E aí, hoje, com, sei lá, 10 livros depois, é um prazer imenso falar com a gurizada, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu era bolsista nesse colégio interno lá no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, de ver de perto, o Luiz Antônio de Assis Brasil e o Alci Cheuishi, que são dois escritores do Rio Grande do Sul, né? E nós tínhamos lido os livros deles na aula de língua portuguesa e de repente eles estavam lá para debater com a gente. E eu lembro de como aquilo foi impressionante para mim, né? Quer dizer, eu já tinha conhecido aqueles senhores através daquelas páginas, mas de repente eles estavam ali, eu podia tocar neles, eu podia pedir que eles autografassem o livro para mim, essas coisas. E aí, claro, depois eu acabo conhecendo escritores que também fazem esse trabalho, como a Urda, né? A Urda, desde que eu conheço ela, ela vai falar dos livros dela nas escolas. E é impressionante falar com estudantes, sobretudo da escola pública, porque, bom, eu venho da classe trabalhadora, né? Da classe operária de Blumenau. Então, pela ordem das coisas,
pela ordem do capital nas coisas, eu nem poderia escrever, eu nem poderia publicar meus livros, eu tampouco poderia viver de literatura, né? No entanto, eu estou aqui, estou sobrevivendo com os meus livros, eles têm sido lidos, têm sido vendidos, têm sido distribuídos e comentados e tal, o que para mim é sempre um espanto, assim, eu não me acostumo com isso, né? É como se eu estivesse sempre ocupando o lugar errado nessa estratificação, né? E a literatura a gente sabe, ela é branca, ela é masculina, mas ela também é de classe média, né? Porque a gente não pode ignorar a questão de classe aí, de classe média para classe média alta. E eu sou pobre, sempre fui. Então é a partir dali que eu falo sempre. E quando eu vou à escola pública, eu me vejo lá sentado, né? Eu era um guri que já lia poesia de moleque, depois eu acabo conhecendo um monte de outros autores e caio nessa loucura da leitura, né? Aquela coisa de a mãe sempre avisar, assim, tipo, para de ler porque tu vai ficar maluco. Ela não estava errada nesse sentido. E E aí é sempre como se eu estivesse indo me visitar, sei lá, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né? Eu vou lá e digo pra gurizada, olha, primeiro que para escrever a gente tem que ler um monte, então leiam, né? E se vocês quiserem viver da arte de vocês, vocês podem. A gente cria mecanismos para isso, né? Para não tornar a coisa sempre... Porque no Brasil, não sei se fora, mas no Brasil a gente tem muito isso de o escritor ser o sujeito intocável, né? Aquele sujeito que a gente nem sabe como ele viveu até ali e tal. Isso é uma coisa que eu sempre exponho muito em rede social, assim, né? Tipo, não, a vida de escritor é difícil, a de editor é mais difícil ainda, mas a gente precisa pedalar para se aguentar enfim. Né? Agora, eu estou morrendo de saudade de voltar a falar em escola, porque não é só uma questão de estar lá levando a importância da leitura e da literatura como um todo, né? Mas estar recebendo esse retorno das crianças, assim. Porque eles também se admiram, né? Quando eu digo para eles, olha, eu vivo do que eu produzo e eu percebo que para eles surge uma nova realidade a partir dali, assim, pelo menos uma nova possibilidade de realidade, né? E é sempre muito bonito, claro. E agora, Marcelo, com essa proposta aí do ministro Paulo Guedes de querer taxar os livros, né, as coisas devem ficar ainda mais difíceis para os escritores, né? Mas quem quiser adquirir os teus livros ou conhecer melhor a tua editora Caia Ponte, dá os caminhos aí para o pessoal te achar. Então, a gente tem um site que é o www.caiaponte.com. A gente está no Instagram como Caia Ponte, ou as pessoas podem me seguir também, porque elas acabam achando esses caminhos todos. Eu sou o Marcelo Labis, eu também tenho Instagram, Facebook, essas coisas. Vocês podem ir lá procurar por mim.